Olá, estudantes! Salve, salve! Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e na aula de hoje nós vamos estudar as densidades superficial e volumétrica de carga. Para começar, veja lá. Suponha que temos um determinado objeto, por exemplo, esse balão, que possui uma carga total Q distribuída por sua superfície. O nosso primeiro problema é: qual é a parcela dessa carga que se encontra numa determinada parte da superfície do balão? Por exemplo, essa região S que aqui destacamos. Segundo problema. Nosso segundo problema será agora tratar de um aspecto de distribuição volumétrica de carga. Por exemplo, numa nuvem carregada. Imagine lá que queremos saber qual é a quantidade de carga presente numa esfera no interior dessa nuvem. Você sabe como calcular esses valores? É o que veremos então, mas é daqui a pouquinho. Aproveite aí e, para não esquecer, caso queira, já deixe o seu like. Voltarei com você já já. De volta com você, estudante, e agora vamos definir então os dois conceitos que nos ajudarão a resolver esses nossos problemas. O primeiro deles é a densidade superficial de carga. Então, vamos considerar o balão, que citamos na introdução desta aula, e admitir que ele tem uma carga total Q distribuída por sua superfície S, cuja área total é A. Muito bem, temos aqui duas situações distintas. A primeira é: a carga total do balão encontra-se uniformemente distribuída pela superfície A. A segunda, essa carga não está distribuída de maneira uniforme. Então vamos definir inicialmente sigma para a primeira situação. Sigma será definido como a razão carga sobre área, supondo que essa carga esteja uniformemente distribuída. Portanto, teremos sigma igual a Q sobre A. Carga total na superfície do balão, dividido pela área total dessa superfície. Muito bem? Então, sigma constante nos leva a escrever a relação número 1. Conhecendo-se sigma, podemos exprimir a carga total Q da superfície do balão, multiplicando sigma vezes a área total dessa superfície. Mas temos o segundo caso. Lembra-se? O que ocorre agora se a carga Q não está uniformemente distribuída sobre a superfície A? Nessa situação, teremos então que considerar uma porção de área dA da superfície do balão e considerarmos a quantidade infinitesimal ou diferencial de carga dQ nela presente. Nesses termos, definiremos então, relação número 2, sigma como sendo a razão dQdA, carga por área, porém apenas na região elementar dA. Dessa relação número 2, podemos escrever então que dQ igual ao produto sigma dA. É com essa relação diferencial que poderemos, numa situação em que sigma é variável de ponto a ponto sobre a superfície, calcularmos a carga total. De que maneira? Integrando, somando todas as contribuições dQ ao longo da superfície S. Portanto, a carga total será a integral de dQ sobre S. Como dQ é sigma dA, teremos a relação número 3. Veja aí, carga total igual a integral de sigma dA ao longo da superfície S que estamos considerando. Vamos a um exemplo concreto? Acompanhe, então, esse nosso primeiro item do exercício resolvido. A região S da superfície de uma bolinha de isopor de raio R, R maiúsculo, na imagem 1, foi pintada com tinta metálica e nela ficou acumulada uma quantidade de carga Q, Q maiúsculo, Qzão. Então, aqui na nossa imagem 1, veja, temos a esfera, que representa a bolinha de isopor de raio R. Agora, vamos delimitar, acompanhe, qual é exatamente a porção dessa superfície que traduz a região S de que falamos. Viu aí? Então, é a região que se estende do polo norte da nossa bolinha, onde θ igual a 0,
ao longo do meridiano φ1, em seguida pelo equador da bolinha até o meridiano φ2 e sobre ele retornando ao polo norte da nossa bolinha. Perfeito? Vejamos mais do enunciado. Se a densidade superficial de carga em S, nessa região que acabamos de configurar, é dada por sigma igual a B vezes cosseno de φ, calcule o valor de Q, da carga total contida na superfície S que nós destacamos. Adote. B é uma constante, φ1 igual a 0 grau e φ2 igual a π sobre 6 radianos, ou 30 graus equivalentemente. Muito bem? Como resolver? É uma aplicação direta da nossa relação número 3, uma vez que, nesse caso, sigma não é constante. Então, a carga total naquela região S será a integral de sigma dA sobre S. Lembra-se? Já definimos o elemento de área em coordenadas esféricas, e é isso que vamos utilizar. Então, substituímos tendo sigma que foi dado, B cosseno φ, e o elemento dA em coordenadas esféricas, como já sabemos de uma outra videoaula, veja na descrição desse vídeo, caso ainda não a tenha assistido, é r², raio da superfície considerada, raio da bolinha, seno θ dθ dφ. Note, então, que por se tratar de uma integral de superfície, quem variará, nesse caso, em coordenadas esféricas, são as coordenadas angulares θ e φ. Por isso, temos uma integral dupla. E agora, para resolvermos essa integral dupla, falta definir os limites de integração. Vamos relembrar? Lá da nossa figura da imagem 1, nós temos a região em destaque, na qual queremos conhecer a carga Q. Lembra-se? Então, a região se estende do Polo Norte até o Equador e sobre os meridianos aqui indicados. Muito bem? Então, dos dados do enunciado, temos lá φ1 e φ2. φ1 é 0 e φ2 é π sobre 6. Então, a variação angular em φ é de 0 a π sobre 6. No caso de θ, como já destacamos também, θ variará de 0 a π sobre 2. Lembrando, para um ponto no Polo Norte, θ igual a 0. Para um ponto no equador da esfera, θ igual a π sobre 2. Muito bem? Agora, substituímos esses limites de integração e teremos a seguinte integração dupla. Veja lá. O integrando é B cosseno φ, R2 seno θ dθ dφ. Os limites de integração que acabamos de estabelecer, veja lá. θ de 0 a π sobre 2 e φ de 0 a π sobre 6. É essa a integral que nos dará o valor da carga total Q naquela região S. Então, note lá. B é uma constante, como dado no enunciado. R, raio da bolinha de isopor, também é uma constante, portanto, podem deixar o integrando. Teremos assim Q igual a BR². As integrais são independentes. Nesse caso, podemos então separá-las. Teremos a integral de cosseno φ dφ de 0 a π sobre 6 e a integral de seno θ dθ de 0 a π sobre 2. Integrais bem diretas, como você deve se lembrar lá dos seus estudos de cálculo. Então, BR², integral de cosseno φ dφ, a primitiva é seno φ, variando de 0 a π sobre 6. Integral de seno θ dθ, cuidado. A primitiva de seno θ é menos cosseno θ, variando de 0 a π sobre 2. Isso resultará, então, veja lá, BR², substituindo os limites de integração, seno de π sobre 6, menos seno zero. Na segunda, menos em evidência, teremos, então, cosseno de π sobre 2, menos cosseno de zero. Esses valores são bastante conhecidos. Seno de π sobre 6 é meio, seno de zero é zero, cosseno de π sobre 2 é zero e cosseno de zero é 1. Então, note que teremos, no primeiro termo, meio e no segundo, cuidado, menos 1, ou seja, mais 1. E dessa maneira, veja lá, o valor da carga naquela região S em destaque será BR², meio vezes 1, ou seja, o valor da carga contida na região S que nós destacamos é a constante B,
raio da bolinha de isopor ao quadrado dividido por 2. Viu aí? Uma aplicação muito interessante de uma situação física em que a densidade, a distribuição de carga por área não é constante. Vejamos mais um item? Veja lá. Item 2. Numa região esférica T, de centro O e raio R, dentro de uma nuvem de tempestade, a carga acumulada por unidade de volume é proporcional à distância Rzinho, veja que aqui é R minúsculo, até O, que é o centro da região esférica. Calcule, então, o valor da carga Q nessa região. Vamos destacar graficamente? Veja lá. Então, supondo que essa seja a nuvem de tempestade, nela, no seu interior, queremos saber, numa cavidade, digamos, esférica, que estamos chamando de região T, de centro O e raio Rzão, qual é a quantidade de carga aqui contida? Apenas na região T, região esférica. Lembrando que é dado que a carga acumulada por unidade de volume é proporcional à distância Rzinho até O. Ora, aqui no caso é carga por volume, não mais carga por área. Então, nesse tipo de problema, não é a densidade superficial que nós usaremos para resolvê-lo, mas é a densidade volumétrica. Por isso, então, vamos defini-la de maneira análoga ao que fizemos para o caso superficial. Então, veja lá. Suponha um corpo que possui em todo o seu volume V uma quantidade total de carga Q distribuída, que pode ser uniformemente ou não, como já sabemos. Vamos primeiro ao caso uniforme. Assim definiremos. Densidade volumétrica de carga, letra ρ, para indicá-la, será a razão carga sobre volume, caso a carga esteja uniformemente distribuída. Portanto, podemos escrever que ρ igual a Q, carga total, sobre V, volume total do corpo em que essa carga está distribuída. Muito bem? De outra forma, se ρ é constante, podemos reescrever a relação na forma 1. Portanto, a carga total presente no corpo será igual à densidade volumétrica ρ, constante, vezes o volume total. E o segundo caso, que também devemos sempre ter em mente para problemas mais gerais, mais complexos. Devemos, então, considerar não mais o volume do corpo, mas sim o volume diferencial de uma pequena região em seu interior. Esse volume é dV. Consideramos que nesse volume dV existe, então, uma carga diferencial, uma carga elementar, um elemento de carga dQ. E assim, redefinimos ρ de maneira mais genérica pela relação número 2. ρ será a razão dQ, carga contida no pequeno volume dV. Então, dQ dividido por dV. Da relação 2, naturalmente podemos escrever que a quantidade de carga dQ contida no volume dV será o produto ρdV. Lembre-se, estamos interessados na carga total, quando o ρ não é constante, distribuição não uniforme. Como obtê-la? Por integração, como já fizemos. Então, a carga total Q será a soma, a contribuição de todos os elementos de carga dQ ao longo sobre a região T. Lembrando que essa é uma região volumétrica. Então, usaremos uma integral tripla. Dessa maneira, dQ é ρdV, teremos a seguinte integral, relação número 3. A carga total distribuída num determinado volume T é a integral volumétrica, portanto, de ρdV. Isso nos ajudará a resolver, então, o segundo item. Lembra-se? Vamos retomá-lo. Veja lá. Numa região esférica T, de centro O e raio R, nossa região, destacada na imagem número 1, dentro de uma nuvem de tempestade, nessa região a carga acumulada por unidade de volume, veja que temos uma informação sobre ρ, densidade volumétrica, carga e volume, ela não é constante, ela é proporcional à distância Rzinho até o centro O dessa região esférica. Calcule, então, o valor de Q nessa região. Aplicação da nossa relação número 3 que acabamos de estabelecer. Veja lá. Então, a carga total que queremos será a integral de ρdV no volume T dessa região esférica de centro O e raio R.
Muito bem? Que informações temos? Rho e dV, precisamos conhecê-las. Primeiramente, vejamos a informação sobre a densidade de carga Rho. O que foi dito? Veja, carga acumulada por unidade de volume. Isso é densidade volumétrica de carga, é o Rho. Proporcional, símbolo alfa, indica proporcionalidade. Rho diretamente proporcional a Rzinho. Vejamos lá no nosso diagrama, observe. Rzinho é a distância de um ponto qualquer no interior de T até o centro da distribuição. Note então que foi dito que Rho proporcional a Rzinho, o que significa que do centro para a periferia dessa região, o Rho aumenta de valor. Há uma maior concentração de carga do interior para o exterior dessa região de raio R. Como equacionar para obtermos, então, uma função matemática entre Rho e R? Proporção direta. Podemos usar uma constante. Então, podemos escrever que Rho, nesse caso, é o produto B vezes R, onde B é uma constante adequada para o nosso problema. De tal forma que a solução ficará, claro, em função do parâmetro B. Muito bem? Segunda coisa necessária no caso da integral 3 é o elemento de volume em coordenadas esféricas, que também já conhecemos de uma aula anterior. Reveja na descrição desse vídeo, caso ainda não a tenha visto. Então, olha lá. Então, o elemento de volume dV é R2 seno θ dr dθ dφ. Note, então, que teremos variação nas três coordenadas, radial e as duas angulares. Trata-se, pois, como já falamos, de uma integral tripla. Então, agora que temos Rho e dV, vamos substituí-los no integrando. Teremos, então, Rho é B vezes R, dV é R2 seno θ dr dθ dφ. Então, integração tripla sobre T. Isso requer, então, os limites de integração para cada uma das variáveis. Então, veja lá. Na imagem número 2, temos a região esférica T, de centro O, raio R, e a coordenada radial Rzinho. Então, nesse caso, para cobrir toda essa região, quais serão os limites de integração? Note que teremos que varrer do polo norte ao polo sul. Θ variará de 0 a π radianos. Φ, deveremos varrer todo o equador dessa distribuição. Portanto, φ variará de 0 a 2π. E temos que varrer também do centro da distribuição até a sua periferia. Então, Rzinho terá que variar de 0 até o valor de Rzão. Muito bem? Substituindo os limites, a nossa integral tripla fica lá. Então, dr vezes r quadrado, note o produto, é br3. Seno θ dr dθ dφ. E as variações que nós destacamos. Coordenada radial deverá variar de 0, centro da distribuição, até a sua periferia, onde Rzinho igual a Rzão. Segunda, θ, de um polo a outro da esfera, então 0 a π. E φ, ao longo de todo o equador, de 0 a 2π. Muito bem? Então, agora, podemos calcular a nossa integral. Note lá, como constante no integrando, temos apenas b. Então, b deixa o integrando, teremos lá três integrais independentes. A primeira na coordenada radial r, então, de 0 a Rzão, R3 dr. A segunda em φ, de 0 a 2π, e a terceira em θ, seno θ dθ, de 0 a π. Portanto, cada uma delas muito direta. Veja lá. Então, teremos b, R3 dr, primitiva, R4 sobre 4, variando de 0 a Rzão. Primitiva de dφ é φ, variando de 0 a 2π. Primitiva de seno θ menos cosseno θ. Cuidado com o sinal. Variando de 0 a π. Dessa maneira, substituindo os limites de integração, na primeira, R a quarta sobre 4, na segunda, 2π, e na última, menos cosseno θ, teremos que substituir 0 e π. Veja lá. Reproduzindo a nossa integral, com os limites 0 e π, ficará br4 sobre 4 vezes 2π. Simplificando 4 e 2, resulta 2. πbr4 sobre 2. Agora note, menos em evidência, cosseno de π menos limite inferior, cosseno de 0. Cosseno de π menos 1, cosseno de 0, 1.
Cuidado, teremos então menos 1, menos 2. Isso dá πbr4 sobre 2 vezes menos 2. Simplificando, o fator 2 comum, cancelando menos vezes menos mais, teremos, enfim, a carga naquela região esférica no interior da nuvem carregada é π vezes a constante b vezes r à quarta potência, raio da cavidade elevado a 4. Muito bem? Então, note que as densidades superficial e volumétrica de carga são muito importantes, fundamentais, para tratarmos distribuições não uniformes e também determinarmos o campo elétrico e o potencial elétrico que esse tipo de distribuição produz. Então, estudante, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Como digo sempre, até a próxima aula e bons estudos!